um bom dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você está vendo esse podcast. Nós estamos no primeiro episódio do Pod Sião, que é um podcast do Monte Sião. Então, as meninas aí deram um emprego pra gente, pra mim, pro Rafa também. Meu nome é Jimmy Queiroz. Isso aí, gratidão. Espero que vocês assistam daqui pra frente. E quem que é o nosso convidado? Quem tá aí hoje? Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e nesse podcast nós vamos falar sobre temas religiosos, né? Então, nos próximos episódios nós vamos estar falando sobre alguns temas que talvez pode ser de curiosidade para vocês. E durante essas conversas, né, com os nossos convidados, nós vamos responder 3 perguntas que às vezes nós nos fazemos ou talvez nunca pensamos sobre, que é de onde nós viemos, né, antes de estarmos aqui, qual que é o nosso propósito nessa terra e para onde nós vamos depois daqui. E para a gente começar hoje, falando sobre a nossa primeira pergunta, que é de onde nós viemos, nós trouxemos ele, nosso grande amigo Mário Guilherme. Muito obrigado por Lendário. Ele que é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, religião a qual nós pertencemos também, nós fazemos parte. E nada mais justo do que trazermos nosso grande amigo hoje para falar com a gente. E, Mário, fala um pouco para a gente aí de como sua vida na igreja, como membro também, como missionário, como as responsabilidades que você já teve na igreja, que você tem até hoje. Fala um pouco para a gente. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mário, tá, galera? Não é aquele do armário. E, cara, primeiramente agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Primeiro episódio, né? E sou muito grato aí. Gostei muito da iniciativa de vocês. De onde surgiu a ideia? Na verdade, foi assim, a Bruna e a Tony, né? A Bruna é minha esposa, a Tony é a esposa do Jim. Elas têm uma marca chamada Monte Sião, uma marca de roupas, né? E na verdade, elas tiveram essa ideia, né, essa iniciativa. Como o Jim falou, elas só entregaram a gente. E a gente vai trabalhar para elas agora. Aí sim. Mas a gente sentou, se reuniu para ver se fazia sentido, né? E como a marca é uma marca religiosa também, nada mais justo do que a gente sentar aqui, discorrer sobre coisas da nossa religião e sobre curiosidades de outras religiões também, para a gente ter essa conversa mais descontraída. Então, foi mais ou menos daí que partiu a ideia de a gente começar. Fora que também a gente quer acelerar todos os processos do Senhor. E tem na Bíblia falando que o evangelho precisa chegar a todas as nações. Essa é uma forma, né? A internet está aí, a gente vai jogar, vai patrocinar, vai aparecer para todo mundo. Quanto mais rápido chegar para todos, mais rápido o Senhor volta, né? Que a gente já está meio cansado de ficar por aqui também, né? Com certeza. Mas foi isso. E o assunto de hoje a gente vai começar lá pelo início. Pelo início de tudo. Então de onde viemos, a vida pré-terrena, pré-estarmos aqui. Então, a vida antes da vida. E pela doutrina da igreja, o que seria essa vida pré-terrena? Dá pra gente começar. Vida pré-terrena, como o nome já diz, uma vida antes daqui. Mas antes disso, vai falar só um pouco sobre minha vida. Eu nasci aqui em Cuiabá mesmo, e batizei na igreja de Cuiabá. Fui missionário em São Paulo, primeiro em São Paulo Sul. Sou feito para São Paulo no Norte, né? Cara, sucesso. Sucesso. E hoje, eu retornei na missão em 2013. Me casei em 2017. Hoje eu tenho com a filha, novinha, de 1 ano e 6 meses. E minha esposa tá grávida da minha filha Levícia. Vai nascer eu mês que vem. Como que tá o coração para a chegada? Cara, a gente tá bem ansioso. Confesso que quando a Lavínia veio nascer, a gente tava mais ansioso, mas acho que faz parte, né? Já temos uma experiência. Então. Isso aí. Agora, voltando ao assunto, Jimmy, realmente é exatamente o que o nome diz. Vida pré-terrena é uma vida que nós vivemos antes daqui. Porém, sem o corpo de carne e osso. Apenas em espírito, né? Nós vivemos todos juntos com Deus e éramos somente espírito. Exatamente. É algo que, por muitas das vezes, essa doutrina se diferencia de outras religiões, mesmo que cristãs. Né? Então, a gente acredita que existia uma vida. A gente tem que saber que não faz muito sentido, né? Como assim? Do nada. Você nasceu. A partir do momento que nasceu, a partir dali, teve uma coisa, né? Sabe? Pelo menos é isso que nós acreditamos. Na nossa cabeça não faz sentido não ter
tido uma vida antes com Deus. Nós acreditamos que antes de vir para essa terra, e todas as coisas que são criadas aqui, elas foram criadas primeiramente espiritualmente. Antes de vir para cá, nessa terra, tá tendo uma vida aqui, nós vivemos com o Senhor. Nós éramos igual Deus. Só não tínhamos o porco aí. Sim, e foi apresentado um plano pra gente. Quando eles foram apresentados, nós tivemos o nosso arbítrio, né? Nós tivemos o poder de escolher qual dos planos nós gostaríamos de aceitar, de escolher. E nós que estamos na Terra hoje, para falar para o pessoal um pouco, nós que estamos na Terra, qual plano que nós aceitamos? E todas as pessoas que estão aqui na Terra hoje aceitaram o plano de Jesus Cristo. Mas qual que é a diferença dos dois? Então, rapidamente explicando, bem rapidamente, por cima mesmo, o plano de Jesus Cristo era que nós viéssemos para a Terra, nós tivéssemos nossas próprias experiências, aprendêssemos ou não aprendêssemos, crescer ou não crescer espiritualmente, seria uma escolha nossa. Nós teríamos o arbítrio, como você disse, para isso. E o plano de Lúcifer não, nós viríamos todos para a Terra, todos teriam o mesmo grau de instrução e todos voltariam à presença de Deus. Porém, a glória seria para ele, para Lúcifer. Já o plano de Jesus Cristo, cada um teria seu livre-arbítrio e a glória seria de Deus. Que é o que nós estamos buscando, né? A glória do Senhor. Ou seja, no que a gente crê também, então 1/3 dessas pessoas que estavam ali na Não vida nasceram. preterrena, no mundo espiritual, escolheram o plano de Lúcifer. Então, uma dessas 3 partes, elas não receberam o privilégio de ter um corpo, de nascerem, e foram expulsas ali da presença do Senhor. Então, se a gente for parar para pensar, então 1/3 são as pessoas já nasceram, estão nascendo e vão nascer. E as pessoas que foram expulsas, elas foram expulsas para cá. Então, se a gente for parar para pensar, tem mais espíritos que foram expulsos aqui do que as pessoas nascendo e vivendo aqui na Terra. Exatamente, bem, eu nunca parei para pensar nisso, verdade. Eu pensei agora. Tem um profeta que fala, ele fala que na Terra ele viu toda essa terça parte das hostes do Senhor que escolheram o plano de Lúcifer e que elas se trombavam uma na outra aqui na Terra. De tantos espíritos que são. Então pensa, se trombavam um no outro, então tem muita gente para nascer, porque foi uma terça parte só. Né? Eu acho que aí já quebra um primeiro, como que eu posso dizer, já quebra um, que geralmente as pessoas falam, vocês não acreditam em espírito. Acreditamos. Nós éramos espíritos. Né? E hoje temos espírito aqui na Terra também, infelizmente. Pessoas que não escolheram o nosso plano, mas que escolheram o plano de Lúcifer. Né? Então, agora, uma coisa que você falou na introdução que eu gostei, que foi da onde viemos, por que estamos aqui? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser a pergunta da nossa vida. Por que nós estamos aqui? Né? Porque muitas pessoas estão aqui e não sabem para onde vão, não tem um caminho, vive um dia após o outro, não está preocupado com o futuro. Então, acho que essa que deve ser a nossa pergunta. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que deve ser isso. Né? No meu trabalho, eu tenho um gerente que ele sempre fala assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, E garrafa de botas. Exatamente. Mas ele fala em praticamente todas as reuniões, quando a gente está fazendo alinhamento, e aí a gente está falando sobre números e tal, e ele fala, para quem não sabe para onde vai, né, qualquer caminho serve. Então, como você falou, né, assim, tem muita gente perdida que não sabe para onde ir, e assim, nós temos que agradecer, né, que nós temos essa luz hoje, que nós temos acesso a esse conhecimento, sabemos que devemos fazer aqui para poder voltar à presença do Senhor. Mas será que mesmo sabendo, é fácil de fazer? O que você acha? É complicado. Porque a gente tem a pergunta, por que estamos aqui? Essa por que estamos aqui, ela precisa ser respondida antes da onde a gente veio. Quando a gente entende da onde a gente veio, qual que é a nossa identidade, da nossa essência, que somos filhos e descendentes diretamente de Deus, provavelmente o porquê estar aqui a gente vai mudar. A gente pode ser que mude nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa forma de relacionar com as pessoas também. O que a gente vai escolher para o futuro, nossas profissões. Mas para isso a gente tem que entender o antes. Viemos da onde? Quem nos criou? Quem é nosso pai? Quando a gente tem essa real noção e essa identidade, eu acho que essa vida de agora, terrena, ela acaba fazendo mais sentido. Sim,
Com certeza. Segundo aquela escritura lá que a gente sempre fala, né? A gente veio pra cá pra quê? A gente veio pra terra pra Ser feliz. É alegria. ser feliz. Mas ser feliz também tem seus desafios, né? Como o Jim falou, quando a gente entende de onde nós viemos, como nós progredimos a tal ponto de podermos ter o privilégio de estarmos aqui, termos um corpo de carne, e quando nós entendemos isso, entendemos o porquê nós estamos aqui, ser feliz, ele vai muito mais, vai mais além do que só coisas seculares, do que um trabalho, do que dinheiro. Felicidade, ela vai em outros lugares. Porque também a gente fala, guardar os mandamentos, muito clichê, né? Tipo, a gente sabe que precisa guardar os mandamentos e Não matar ninguém. Mas acho que talvez ser uma pessoa boa de verdade, né? De fato, tanto no off como na frente das pessoas, muitas das vezes pode ser um desafio, né? Nem sempre é tão fácil como a gente pensa. Eu acho difícil ser uma boa pessoa. É difícil porque, querendo ou não, nós somos seres humanos de carne e osso, né? A gente tem os mesmos desafios que todos têm. Tipo assim, a gente também sente inveja, a gente também quer ter dinheiro demais. Infelizmente, a gente está aí no mundo, né? A gente vive a influência das pessoas do mundo, enfim. Então, toda vez que você pensa assim, tem que ser uma pessoa boa, o que uma pessoa boa faz? Eu acho que a gente tem que pensar. Eu gosto muito de pensar assim: o que Jesus Cristo faria nessa situação? É difícil, não tô querendo ser um perfeitão aqui, não, tá? Mas existem situações que é difícil escolher entre o certo e o mais certo a se fazer. Às vezes não é só sempre o certo e o errado. Entre o que é certo, mas o que é mais certo ainda do que isso. Então, eu acho que é uma construção, né? Você ser uma boa pessoa, ela começa ali quando você é criado pelos seus pais. Eu acho que os pais também têm grande influência sobre isso. Apesar da nossa personalidade ser única, nossos pais, eles moldam, né, nosso caráter. Acabam moldando nosso caráter. Né? Então, nossa criação acaba moldando nosso caráter. Eu acredito que não é fácil ser uma pessoa boa, é uma construção. É lá desde pequeno até você começar a entender as coisas, começar a estudar, começar a ter experiências com outras pessoas. E a gente está na Terra para isso, né? Para ter experiência. Exatamente. E esse foi o plano que o Senhor lhe propôs. Exato. Então, que a gente tivesse a liberdade de escolher para nos prepararmos para voltar à presença dele. Então, vivíamos com ele, não tínhamos um corpo assim como o dele. E ainda não temos, o dele é perfeito. Então, a nossa experiência aqui é de nos prepararmos e escolhermos essa ideia de será que o Senhor fazia, o que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Que decisão ele tomaria? Acho que isso pode nos ajudar muito a sempre tomar e escolher as melhores escolhas, ter as melhores decisões. Colocar sempre, pensar, o que o Senhor faria se fosse ele aqui? Acho que dificilmente a gente iria errar. Né? O difícil é pensar na hora, né? Da situação. São nos pequenos momentos, né? Porque, às vezes, por exemplo, fração de segundos, está no trânsito, alguém te fecha, e aí você já fica... Eu, por exemplo, eu tenho uma fama de ser um cara um pouco calmo, mas no trânsito nem tanto. Me fechou, já fico... Cara, por que esse cara fez isso, né? Então, assim, acho que esses momentos, como o Jim falou, lembrar disso faria uma diferença enorme na nossa vida. Porém, é difícil, né? Porque às vezes a emoção toma... Eu acho que isso é treinável, né? A gente tem que já decidir agir dessa forma antes, para que quando acontecer, o que o Senhor faria aqui. Né? Se for para deixar para na hora, isso daí vai ficar para segundo plano. Exatamente. Mas a ideia é essa. O estado que a gente tinha em espírito, acredito que as pessoas, os espíritos que estavam ali, eles, através de mais vontade de seguir o Senhor, através de adquirindo mais inteligência, eles tinham mais vantagens. E aqui nessa terra também. E após isso aqui é a mesma coisa. Claro. Então esse processo de evolução, de aprendizagem, ele vai nos acompanhar para sempre. E ele veio desde lá, né? Mas é interessante falar também que nós éramos todos iguais, né? Sim. Nós partimos do mesmo lugar. Nós somos filhos de Deus. Como você disse, de acordo com cada experiência, com o que cada um busca durante a sua vida, ela vai evoluir ou não. Mas nós partimos do mesmo lugar, porque senão você também seria injusto, né? Pô, Deus fez um espírito mais inteligente que o outro. Não. Eu acho que isso não existe. Eu acho que existem espíritos, né,
que se desenvolveram mais porque buscaram mais. Desde lá a gente tinha liberdade de escolher. Exato. Pode ser que uns eram mais justos, uns tinham mais vontades, e esses têm mais vontade. Com Da certeza. mesma forma agora. Assim como Lúcifer e Jesus Cristo, né? Um tinha um plano, nada a ver, e o outro tinha um plano que salvaria a gente de uma forma correta. Eu fico pensando, cara, que deve ter sido uma briga boa, porque, como você disse, um terço é muita gente. Um terço escolheu ele. A Batalha dos Céus não Não foi uma briga, né? Digamos assim, não foi uma briga, mas foi tipo uma Guerra de opiniões, Exato. de palavras, né, de influência. Né? Para quem era influenciador, tinha 2 influenciadores lá. Exato. Com certeza. Certeza que pessoas que não. Às vezes, eu imagino isso, né? Como hoje na Terra, tem pessoas que seguem a opinião dos outros. Com certeza, alguns nasceram aqui porque seguiu a opinião de alguém. Então, ainda bem que escolheram o caminho certo. Então, Às vezes eu fico pensando, será que eu fiquei em cima do muro? Será que eu será que eu- titubeei? Será que na hora. Opa, acho que eu vou vir, né? Mais fácil, né? Você salva, tá tudo certo, mas sem entender, né? Mas não sei, mas como a gente passou pelo véu do esquecimento também, que é uma coisa muito importante para se lembrar, para se falar, né, pro pessoal, principalmente para quem não é membro da igreja, caso você não seja membro da igreja. Se tiver uma dúvida, pode escrever nos comentários aí que depois eu vou encaminhar para o Mário e ele vai responder para vocês. Mas nós não sabemos da vida pré-mortal porque a gente lembra, né? A gente sabe porque é algo que a gente acredita, está dentro da nossa religião e que a gente sabe que é verdade por nós mesmos, né? Não porque alguém falou. ninguém lembra, né? Todo mundo passa pelo véu do esquecimento. Porque senão, todo mundo saberia o que aconteceu lá e aqui não ia errar nas escolhas, né? Ou ia condicionar a vida toda de acordo com o que lembrava, né, da vida passada. Eu acho que essa parte é muito importante, né? Que, de novo, nós zeramos o jogo. Quando nós nascemos aqui, começou tudo do zero. E nossa evolução depende de nós. Nosso crescimento depende de nós. Exatamente. Agora a gente trabalha não pelo que a gente está vendo, mas através da nossa fé. Exato. Então a fé, a esperança, é aquilo que vai nos levar para um determinado caminho. Então a gente agora não estamos mais na presença física de Deus, mas nós temos que buscá-lo, adquirir a fé, as experiências suficientes para que possamos voltar à presença dele através de nossas escolhas. Que você fala de fé é muito legal. Eu me lembro, é uma memória muito vívida, né? Na igreja nós temos um seminário, né? Que é para os jovens de 14 a 17 anos. E aos 14 anos eu frequentava o seminário com outros jovens lá da igreja, da ala lá que eu pertencia, né? Que era a ala Tijucal. E eu me lembro que nós fazíamos. A gente decorava as escrituras, né? Tinha as escrituras lá, a gente decorava as escrituras. Vocês são dessa época também, então. Eu me lembro que foi no seminário que eu aprendi que nós deveríamos orar para saber por nós mesmos, não porque a gente estava lendo algo, né? Tipo, você está lendo aqui, faz sentido, isso é verdade. Não, beleza, faz sentido, mas você precisa orar para saber o que é realmente verdade, que você sente que é verdade. E é uma memória muito marcante que eu tenho, porque hoje, quando a gente fala de fé, quando a gente fala da vida pré-mortal e do que pode vir, eu tenho uma certeza no meu coração que o que eu estou fazendo aqui pode me dar um grande privilégio na frente, porque eu sei por mim mesmo, porque eu senti. Não porque Deus apareceu para mim, mas porque eu senti no meu coração. Então isso é uma coisa que, para mim, é muito importante saber disso. Com certeza. Essa vida aqui, cara, é pra isso, é pra gente ter fé e ter experiências, né? Porque nós acreditamos que nós podemos ser deuses também. Como filhos de Deus, nós também podemos um dia virar Deus. Então, isso não vai ser nessa terra. Então, muitas vezes nossos olhos estão fitos nessa terra, nas coisas dessa terra. Eu quero ter sucesso aqui, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter fama, eu quero ser conhecido. Mas, às vezes, não é isso que está no seu plano, tá? Acho que cada um tem um plano estabelecido por Deus. Então, às vezes, não é isso. Você tem que entender qual que é o seu objetivo aqui na Terra. E entender que a sua glória não está aqui. Ela está em outra vivência com Deus. Então, o nosso objetivo hoje é nos tornarmos melhores, né? Porque perfeito nunca seremos aqui nessa Terra, mas a gente pode ser melhor a cada dia. A gente pode aprender com nossos erros. Nós podemos
evoluir. Né? Acho que essa é a palavra. Exatamente, esse é o propósito do plano do Senhor. Termos felicidades aqui nessa terra, termos alegrias e nos prepararmos para voltar à presença dele. Mas, em resumo, galera, esse é um pouquinho do que a gente acredita ser a vida pré-mortal. Antes de finalizar, queria pedir para o Mário deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo. 8 bilhões de pessoas. Qual que é a sua mensagem para eles? Eu acho que a gente tem que ser mais feliz, galera. A gente tá muito... O mundo tá muito tenso hoje, né? Tem muitas relações aí se acabando por besteira. Acho que a gente tem que procurar ser mais feliz e melhor para nós mesmos e para as outras pessoas. Eu acho que, independente de religião, isso faz parte do plano de Deus. Nós sermos melhores. Então, eu acredito nisso. Nós temos que ser melhores amigos, melhores pais, melhores maridos, melhores irmãos. Eu acho que, se eu tivesse que deixar uma mensagem para todos, é isso. Seja melhor a cada dia. Perfeito. E a gente sendo dessa forma, se a gente não mudar o mundo de todos, pelo menos ao nosso redor, vai fazer diferença. Com certeza. E rapidinho, antes de finalizar, a gente pede para que vocês todos possam seguir as nossas redes sociais. Siga e ative o sininho aí da nossa página do Instagram. Aqui, ó. Também. O Monte Sião, para vocês ficarem por dentro, tanto do Instagram, tanto no YouTube, para vocês ficarem por dentro, não só dos lançamentos de novos episódios, mas dos lançamentos também de novas shorts, camisas, roupa, vestuário. Para vocês ficarem na moda, vocês têm que estar seguindo. Beleza? É isso. E como o Jim falou, né, esse foi só um episódio curto sobre a vida pré-mortal. No próximo episódio nós vamos falar sobre a criação do mundo. Então, se você tem alguma curiosidade sobre a criação do mundo, você pode já estar escrevendo aí para depois perguntar para a gente. Mas sempre serão episódios curtos, então não tem como a gente discorrer sobre tudo. Porém, um pouquinho a gente vai falar. E caso vocês tenham curiosidade novamente, pode estar perguntando para a gente. A gente pode estar indicando missionários que servem na nossa igreja para estar ensinando vocês e estar falando para vocês sobre as nossas crenças. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Siga lá, @omontesião. Siga também, Mário Guilherme Moreira, conta DV. Eu esqueci de falar, mas eu sou advogado. Se estiver precisando de algum advogado aí, pode... Se tiver alguma situação com a justiça, ou não, quiser entrar, tá aqui o homem. Com certeza. Vamos lá. Qualificado. Mas é isso aí, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu.